Queridos e amados irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Eterno, a paz do Verbo, a paz de Deus, a paz daquele que morreu na cruz para me salvar e para te salvar. Quero trazer uma reflexão, uma palavra que está baseada em Mateus capítulo 24, versículo 32. Eu quero abordar o tema, o assunto hoje será: aprendei a parábola, a figueira já brotou. Aprendei-vos a parábola, a figueira já brotou. Esse assunto é um assunto onde corre em volta as correntes que fala sobre a grande tribulação, como assim é interpretado pelos estudiosos, e também como esse assunto tem dois níveis: a grande tribulação e também o estado político, a restauração de Israel, este versículo. Então eu quero ser objetivo, eu quero ser sucinto, eu quero ser direto, porque nós estamos vendo os acontecimentos se desenrolar, as profecias, os estudos da palavra, a escatologia se cumprindo literalmente a nível de Israel, a nível do povo de Deus, e nós estamos esperando o grande acontecimento. Acontecimento este que abalará a terra, as nações, os canais de televisões, as redes sociais, a mídia falará que desapareceu um povo. Há quem diga que desde de criança vem ouvindo que Jesus está voltando. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: quando Noé foi avisado há quantos anos e passou quantos anos após o aviso de Deus a Noé para ele construir a arca? 150 anos ou 120 anos. E a Bíblia diz que aconteceu. Noé foi salvo do dilúvio. As profecias diziam que Jesus voltaria, ou Jesus viria à terra através de uma virgem, Isaías 9. E o menino vos nasceu, e o filho se nos deu. E aconteceu, porque Deus profetizou em Gênesis 3:15, que da semente da mulher. Então a palavra de Deus não falha, ela se cumpre cabalmente. Jeremias 1:11, ele vela. Números 23:19, ele não é o homem para que minta. A Bíblia diz também que Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E está escrito também em Isaías 40, versículo 8, seca-se a erva, cai-se as flores, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O texto que eu quero estudar com vocês é o texto de Mateus, capítulo 24, versículo 32. Aprendei-vos esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. 33. Igualmente, quando verdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo. 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, na exegese do texto, o que é que a Bíblia está dizendo aqui antes de falar sobre a parábola da figueira? Em verdade vos digo que não passarão esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Quais são que a Bíblia está dizendo todas estas coisas? Que coisas são essas? Que acontecimentos são estes? Eu vou vos falar no mesmo capítulo o que é que está acontecendo.
O que é que a Bíblia está dizendo? Sem passarão essa geração e todas essas coisas. A Bíblia tem perguntas, indagações e também tem respostas. Todas essas coisas estão lá no livro de Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se dele, os seus discípulos lhe mostraram a estrutura do templo. Estou respondendo quais são todas essas coisas. Vou responder a vocês. Jesus, porém, lhe disse: em verdade, tudo isto, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos, uma paradinha aqui, o Monte das Oliveiras. Jesus sempre ensinava do Monte das Oliveiras. Era onde ele sentava seus discípulos também e a multidão para ouvir a palavra. Ali em Mateus capítulo 5, Jesus sentou e diz a Bíblia, e ele abrindo a boca, começou a ensinar. Ensinar o que? A palavra. Bem-aventurados sois vós. Né? Capítulo 5 se fala sobre as bem-aventuranças. Então, Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Essa é a pergunta dos discípulos. Resposta de Jesus, né? Por que, Jesus? O que vai acontecer? Quais são os sinais do fim dos tempos? Do fim dos dias, a Bíblia diz que tempos trabalhosos, tempos difíceis. A figueira já brotou. Está chegando o verão. Olhai para a figueira, olhai para Israel, o relógio de Deus. A Jesus agora vai responder, porque os discípulos perguntam: quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos. Vamos lá, vamos começar. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvires de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério. Mistério quer dizer, é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação. Alguém que tem alguma dúvida disso? Reino contra reino. E haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Então vos hão de enganar para serdes atormentados. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. O nome de quem? De Jesus. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros. É o que nós estamos vendo. E uns aos outros se aborrecerão. É o que nós estamos vendo nos dias atuais. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quantos falsos profetas do nosso meio que Jeremias falou, dizendo, profetizando o que Deus não mandou, ensinando o que Deus não mandou, falando em nome de Deus quando Deus não mandou. Está escrito no livro de Jeremias. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A iniquidade no nosso meio, a iniquidade tomando conta daqueles que dizem que levam o nome de Jesus às nações, daqueles que dizem que estão chamados por Deus, mas não se aparta da iniquidade. Para esses que não se apartam da iniquidade, mesmo pregando, mesmo louvando, mesmo pastoreando, mesmo aqueles que nunca aceitaram Jesus, a Bíblia tem uma palavra muito dura,
quando diz: eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Isso significa dizer que Jesus tirou o arrebatamento dessa pessoa, tirou a vida eterna dessa pessoa. É duro, mas é a Bíblia quem diz. Então se aparte-se da iniquidade, se aparte do pecado, porque só uma coisa que faz separação entre Deus e o homem é o pecado, que gera morte. Romanos 6:23. Vamos lá. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então verá o fim. Qual é a pergunta aqui? Igualmente, quando vedes todas estas coisas, quando vedes o que? Rumores de guerra, tribulação, peste, traição, iniquidade, violência, reino contra reino, nação contra nação. Quando vedes estas coisas, sabeis que está próximo o fim de todas as coisas. A figueira está brotando, os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Sabeis que está próximo o verão. Sabeis que está próxima a vinda do Senhor. Sabeis que está próximo às portas o Filho de Deus para arrebatar a sua igreja. Portanto, a Bíblia diz: quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é santo, se santifique mais ainda. Porque um dia nós vamos entrar na cidade pelas portas. Todos aqueles que são lavados, remidos pelo sangue de Jesus, terão direito de entrar pelas portas. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos certificar estas coisas na igreja. Eu sou a raiz, a geração de Davi, o resplandecente estrela da manhã. E o Espírito Santo, a esposa, diz: vem. Quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A Bíblia diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, prostitutos, idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. João 8:44, o pai da mentira é o diabo. Eu estou falando do arrebatamento da igreja. Eu estou falando de um assunto sério, das 10 virgens. 5 loucas, 5 prudentes. 5 entraram nas bordas, 5 ficaram de lado de fora. Porque não tinha azeite nas suas lamparinas. Dai-me do meu azeite. Responderam: acaso não falte para nós? Ide-vos, comprai azeite. E elas foram comprar, e quando retornaram, o noivo, à meia-noite, já tinha voltado, e elas entraram para as bordas, para a festa de casamento. Aprendei, pois, esta parábola: a figueira. O brotar da figueira simboliza o evento que ocorrerá durante a tribulação. Por outro lado, alguns intérpretes creem que a figueira também representa a restauração de Israel como estado político. Eu acredito mais nessa corrente. Estado político de Israel. A figueira aparece destacada das demais árvores. Assim também Israel foi chamado para ser um povo separado. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 28. Israel vai voltar a ser capital.
Israel está voltando às suas origens. Figueira está brotando, está chegando o verão, as profecias estão se cumprindo cabalmente. E a Bíblia diz: olhai para Israel. Está chegando o verão, está se aproximando, está brotando as folhas. Sabeis que está próximo o verão. Sabeis que está próximo o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que, de maneira nenhuma, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Está se cumprindo a profecia. Está se cumprindo o relógio escatológico de Deus. Não pela vontade dos homens, não pela vontade da mídia, não pela vontade dos cientistas, não pela vontade de todos aqueles que acham que sabem alguma coisa, não, mas exclusivamente pela vontade do Eterno, pela vontade de Deus, para cumprir a sua palavra. Os homens não conhecem, a mídia não conhece, os repórteres das televisão que estão nos seus horários, fazendo o seu discurso, passando as suas programações, não conhece o profundo, a profecia, a escatologia, que sabe que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi direcionado por Deus para cumprir a Bíblia, cumprir a palavra, porque Deus tem compromisso com a sua palavra, e Ele usa quem quer, como quer, aonde quer, para se cumprir a Bíblia. Prova disso, João Batista, o maior dos profetas, o último profeta, aquele que, quando Jesus veio, ele disse assim: não sou digno de amarrar as tuas oparcas, não sou digno de te batizar. Aí Jesus abriu a boca e disse: João, para se cumprir as profecias, para se cumprir o que dizem os profetas, para se cumprir ao meu respeito, faça aquilo que tu foste designado, o arauto, aquele que abre o caminho, aquele percussor. Jesus disse: para se cumprir a minha palavra, se cumprir os profetas, a profecia. E João batizou Jesus no Jordão. E quando ele batizou, o Espírito de Deus, em forma de uma pomba, pousou sobre ele, e o céu abriu, e Deus disse: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E depois disso, Jesus foi conduzido para o deserto. Mateus capítulo 4, versículo 1, para ser tentado pelo diabo. Então está próximo a profecia. Donald Trump declarou a Israel, o Trump, presidente dos Estados Unidos, Israel como capital. A figueira está brotando, seus ramos estão brotando. Sabeis que está próximo. As nações já estão se voltando contra Israel. O desacordo, a mídia, as nações, a Europa, os países. Por que Donald Trump? Por que Israel? Por que capital? E todos os olhos, agora a mídia vai se voltar para Israel. Por quê? Não porque o presidente dos Estados Unidos é religioso, não. O vice-presidente é religioso, será que é isso também? Não. É cumprimento da Bíblia. Ah, mas isso é um assunto religioso, é um assunto dos cristãos, assunto da Assembleia de Deus, de outros. Não, é cumprimento de Deus, independentemente, porque também se cumpre na vida dos ímpios, na vida daqueles que não querem Deus, a palavra também se cumpre. Morrerão nos seus próprios pecados. Hebreu diz que ao homem está ordenado morrer uma vez só, por fim o juízo.
Se cumpre também aqueles que não são fiéis, que são infiéis, porque o homem tem livre arbítrio. Não, é coisa de religioso o que o Trump fez. Não, é Bíblia. É a palavra de Deus se cumprindo, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. A hora e o dia ninguém sabe. Unicamente o Pai. Vigiai, pois, quando não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se um pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que ninguém saibeis. Arrebatamento. Arrebatamento. Aprendei-vos, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, está falando de Israel. Israel está amadurecendo. Israel está se estendendo as suas folhas. Israel começou a dar fruto. Olhai-vos para Israel, está chegando o verão. Está se cumprindo a Bíblia. Está se cumprindo a palavra de Deus na íntegra. As nações já estão arrodeando Israel. Já estão planejando acabar com Israel. Todas essas coisas, versículo 23 do capítulo 24 de Mateus, todas essas coisas refere-se a todos os sinais que ocorrem durante a tribulação. O sinal principal é a abominação da desolação. À medida que a profecia vai se cumprindo, à medida que Deus vai encaminhando, encaixando peça sobre peça, eu acredito que a igreja não irá entrar na grande tribulação. Não, será arrebatada antes. Porque a grande tribulação não é para a igreja. Os fiéis, não. Não. Porque há um que detém o anticristo, a igreja, que está selada pelo Espírito Santo, selada por Deus, selada para o grande dia do arrebatamento. Há um que detém. Quem? O Espírito Santo. Quem falou para você que nós vamos passar? A igreja. Eu sou anti-tribulacionista, Os meus olhos não verão a tribulação. O meu corpo não sentirá a tribulação. Eu não serei açoitado pela grande tribulação. Não, a igreja, não. Mas aqueles que ficarem após o arrebatamento, sim. Então aceita Jesus. A Bíblia diz. E muitos chorarão. E muitos lamentarão. E muitos filhos pródigos irão querer o arrebatamento, mas já aconteceu. Já aconteceu. Está se cumprindo. Olhai-vos para a figueira, olhai para Israel. Agora o relógio de Deus é Israel. Já foi anunciado pelo presidente dos Estados Unidos. Olhai para Israel. Olha as nações, acompanha as reportagens. Estão se revoltando contra Israel. Até o Brasil pode entrar nessa, o presidente. As nações não aceitam Israel como capital, como uma grande potência. E agora, tendo o presidente dos Estados Unidos, Trump, anunciando, dia 6 agora, a história mudou. Está se cumprindo. Isso fala do arrebatamento da igreja. Está próximo. O verão está chegando. A figueira está brotando.
A figueira é o destaque de Deus, Israel. As folhas, o fruto está aparecendo, o verão está chegando. Prepara-te, Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Ainda há azeite na botija. Se não há, busque, para você não ficar de fora do arrebatamento. Seja prudente, seja verdadeiro, seja crente, seja bênção. Continue pregando, ganhando almas. Continue ganhando a sua família, porque a figueira está brotando. O verão está chegando. Jesus está às portas. A grande tribulação. Eu sou antitribulacionista. A Bíblia diz, porém naqueles dias, a hora e ninguém sabe, nem os anjos do céu, e nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, aos dias anteriores, aqui ó, comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Antes, comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento, plantavam, colhiam, até o dia que Noé entrou na arca. A figueira está brotando. Está perto o verão. Israel é capital. Israel voltou a brilhar e todos os olhos a se voltar para Israel. É um momento especial. É um momento de alerta. Assim como foi nos dias de Noé, são os dias atuais. Comem, bebem, casam-se e dão em casamento, planta-se e colhe. Até o dia do arrebatamento da igreja. E quando eles não perceberam até que veio o dilúvio. Nós estamos falando de Israel, estamos falando da figueira, o verão está chegando, o arrebatamento está chegando. Se você não ficar percebido, versículo 39 do capítulo 24 de Mateus, e não o perceberam até que veio o dilúvio. Se você não ficar atento, se você não acordar, se você não se voltar para Deus, se você não vir para os braços de Jesus, você vai perder o arrebatamento. Você vai perder o melhor da igreja, que é o arrebatamento, as bordas do Cordeiro. O grande dia, o soar da trombeta, o arcanjo. Esteja atento, apercebido, levanta a tua cabeça. Porque senão vai vir o dilúvio. Porque senão a trombeta vai tocar, vai vir uma grande tribulação sobre sua cabeça, sobre os seus filhos, sobre a sua família. Eu estou pregando a Bíblia, a palavra de Deus. Você acha que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi por acaso que aconteceu isso? É por acaso? É porque ele quis? Não. É cumprimento da Bíblia, da palavra de Deus. Olha o que aqui diz sobre o arrebatamento. Tessalonicenses. Vamos lá. Olha o que aqui diz sobre o arrebatamento. Tessalonicenses.
Tessalonicenses, aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, fala sobre o arrebatamento da igreja. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Você conhece um crente que dorme no Senhor? Que morreu fiel, foi fiel até o fim. Como disse o Paulo, fui fiel até o fim, guardei a minha fé. E agora espera a coroa da justiça. A todos quanto amam o arrebatamento. Você ama o arrebatamento da igreja? Então se prepare. Jesus está voltando hoje. Não é amanhã não, é hoje. Hoje. Ignorante acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Os demais. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Tornará. Quando a trombeta tocar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E a Bíblia diz assim: bem-aventurado é aquele que dorme no Senhor, porque serão ressuscitados.